E aí surgem outros problemas também. A economia americana deve sofrer já que muitas multinacionais estrangeiras e consumidores estrangeiros devem recuar seus investimentos, suas compras e seus negócios nos Estados Unidos. Um caminho clássico que leva a uma recessão, uma piora da economia real. Nessa linha, o Banco Central americano, Fed, deveria atuar. Mas com esses choques de oferta, dados os aumentos de preço das tarifas, a inflação no curto prazo deve ficar mais alta. E como a política monetária consegue atuar bem sobre demanda, mas é muito ineficiente em choques de oferta, temos um problema razoável para o Fed. A pergunta que se põe é como o Fed terá espaço para cortar os juros no curto prazo se a inflação continuará alta, acima muito provavelmente de 4%. E o que estamos vendo nos últimos dias é o mercado reagindo a isso tudo. E não está parecendo, na nossa opinião, o momento de pegar a faca caindo, ou seja, de iniciar as compras de ativo de risco, tirando um ativo específico que citarei no final do vídeo. E a pergunta mais importante, e o Brasil nisso tudo? E os ativos brasileiros, como é que ficam nesse cenário? Para a gente aqui na DOP, o cenário é misto para o Brasil. O lado positivo é que, de um lado, ficamos menos expostos às tarifas mais agressivas, o que foi e é um alívio. Um outro lado positivo também é que a queda de juros de longo prazo dos juros americanos pode, de fato, representar menos pressão para os juros de longo prazo aqui no Brasil, e em destaque os países emergentes e, muito provavelmente, respingando aqui no Brasil. Em relação ao dólar, para a gente aqui ainda é uma incógnita, tá? Tradicionalmente, em cenários de aversão a risco, como o atual, leva a uma alta de dólar. Porém, essa perda de força da economia americana, com menor juros por lá, podem sim fazer com que o dólar perca força, algo que nos ajudaria bastante a reduzir a nossa inflação por aqui. Mas aqui na DOP não acreditamos e não esperamos uma valorização expressiva do real a ponto do dólar voltar a bater níveis de 5,10, 5,20. Agora vamos para o lado negativo disso tudo. O fluxo de alocação de capital estrangeiro em ativos brasileiros já caminhava bem e mal nos últimos 3 a 4 anos e deve piorar ainda mais com a aversão a risco global. Outro ponto em destaque é que o melhor momento das contas externas brasileiras já passou, e mesmo com juros altíssimos como os atuais, o nosso déficit em conta corrente aumentou de cerca de 1% para 3%, e esse cenário pode piorar ainda mais. Para a gente, eu acho que para a maioria dos economistas, é uma incógnita enorme saber como os produtos chineses de outros países, que a priori seriam exportados para os Estados Unidos, podem acabar por aqui pelo Brasil. Mas isso é uma conversa para um outro momento.